Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you Ô Pai, acabamos de cantar, então olhe só para Cristo. E nós sabemos, Senhor Pai, que não podemos olhar para Cristo, Senhor Pai, em nossas imaginações. Ô Deus, olhando para, Senhor Deus, para nós mesmos, nós temos que olhar para a Tua Palavra, Deus. Ela é a perfeita revelação do Teu Filho amado. É ali que nós olhamos para a face de Cristo, contemplamos a beleza de Cristo e então contemplamos a Tua glória. É o que nós queremos neste momento. Queremos contemplar mais de Cristo e mais da Tua glória e sermos transformados, sermos equipados, Senhor Deus, para o ministério, ou seja, para, Senhor Deus, cumprir o nosso papel como Teus filhos no mundo, como luz do mundo, como corações amantes de Cristo em meio às nações, como o sal da terra, mostrando o valor infinito do Teu Filho e nos alegrando, Senhor Pai, em tudo que Tu és para nós, nele, por causa dele e para ele, e assim, Senhor Pai, sermos uma testemunha viva, ó Deus, de que realmente o Teu Filho, só ele, Senhor Pai, satisfaz completamente o coração do homem. Que nós possamos crescer nesta noite na proporção, Senhor Pai, da ação do Teu Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Naturalmente, nós vivemos num mundo de insatisfação. As pessoas à nossa volta, todas estão insatisfeitas. E se o teu coração cobiça dinheiro, você vai achar que se você ganhar mais dinheiro, você vai ficar satisfeito. Mas você vai descobrir que isso é uma coisa que nunca acontece. Salomão diz: quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Se você quer a atenção das pessoas, você acha que as pessoas não te dão a atenção adequada. Mas se a tua cobiça é por atenção, você nunca vai ter a atenção necessária. Você pode ser o popstar, sei lá, o maior popstar do mundo, você sempre vai querer mais atenção. Você vai ter que sempre querer fazer um sucesso ainda maior. Se a tua avaliação de você mesmo vem de alguma coisa, aquilo nunca vai ser suficiente. Então você pode dizer que se você tiver um pouco mais, há muitas pessoas cristãs, né, que estão insatisfeitas hoje, em que elas hoje têm tudo que elas oraram há 10 anos atrás. Elas queriam casar, elas queriam ter um emprego, elas queriam ter um filho, elas queriam ter coisas. Elas achavam que quando Deus desse essas coisas a elas, ia ser maravilhoso. E hoje elas já têm essas coisas. E ela continua achando que se Deus der algumas outras coisas a ela, então ela vai estar satisfeita. E nós temos que fazer uma avaliação correta de nós mesmos. Mas a coisa mais difícil é fazer uma avaliação correta de você mesmo. O homem natural nunca é capaz de avaliar a si mesmo. Mas, no entanto, a Bíblia manda nós nos avaliarmos. É óbvio que as outras pessoas têm uma facilidade maior para nos avaliar, mas quase sempre não nos ajuda muito a avaliação das pessoas, ainda que seja preciso. Nós podemos achar que as pessoas
como naturalmente o ser humano tem uma avaliação errada de si mesmo em seu coração, ele sempre acha que o outro não está avaliando ele direito, não está avaliando o valor dele direito, não está avaliando o potencial dele direito, porque ele sempre vê nele um potencial maior, ele sempre vê nele um valor maior, ele sempre vê nele capacidades maiores, talentos maiores, e então ele nunca acha que a avaliação que vem de fora ela é adequada, porque ele acha que as pessoas vão estar simplesmente não se alegrando com essas capacidades dele, vão estar boicotando ele, enfim. E nós temos que fazer uma avaliação correta de nós mesmos. Como nós podemos fazer isso? Naturalmente, o homem nunca acha que o lugar que ele ocupa na vida é o lugar certo. Isso vai de pastores a todos os cristãos e o mundo lá fora. Se o homem realmente não encontrou na verdade de Deus o que ela deve ser, ele acha que ele nunca está ocupando o lugar certo. Ele acha que sempre tem um patamar acima que é onde ele devia estar. E quando ele estiver lá, ele vai achar que não está ocupando o lugar certo. Não é a maneira certa que ele devia servir a Deus ou glorificar a Deus. Sempre tem outra coisa, porque óbvio não é a respeito de Deus que ele está pensando. Então, naturalmente, ele nunca acha que o lugar que ele ocupa na vida é certo. E com isso nós vemos sempre que outros homens estão sendo um problema nas nossas vidas. Saul, por exemplo, ele achava que o problema dele poder perder o reino ou não ser rei era por causa de Davi, mas não era. Você sabe que era Deus que não queria. Mas era muito difícil ele reconhecer que Deus escolheu Davi e não ele. Seria bom se ele o fizesse, mas ele não fez assim. Então ele direcionou todo o seu coração em insatisfação para Davi, como se Davi realmente fosse responsável por aquilo. Então a Bíblia diz em Romanos 12, de 1 a 8, há pouco tempo nós meditamos os 2 primeiros versículos desse capítulo. Eu quero olhar para alguns versículos depois, aonde der. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós meditamos sobre esses 2 versos e vimos como é possível saber a vontade de Deus em todas as coisas. Vimos como a vontade de Deus escrita aqui, existe a vontade decretiva de Deus e a vontade normativa de Deus e a vontade do mandamento de Deus, e vimos que era sobre isso que Paulo está dizendo, e como realmente nós podemos saber sempre a vontade de Deus. Foi o que nós meditamos. Mas vimos também, eu lembro, que grande parte daquilo que a gente faz é como um reflexo, ou seja, grande parte das coisas que a gente faz na vida não são pensadas, não é? É assim que a gente vive boa parte do que a gente faz durante um dia. Você não pensa, quando eu lembro que falei isso, quando você vai abrir a porta, você não pensa, eu abro com a mão direita ou com a mão esquerda. Você simplesmente vai com a mão que você já está acostumado, e você responde naturalmente a várias coisas que vão acontecendo. Quando Paulo diz aqui que você tem que conhecer bastante a vontade de Deus, e muitas vezes você vai fazer avaliações corretas, mas nós chegamos ao ponto nesse texto de vermos como nós devemos estar tão saturados, e por isso que ele fala sobre a renovação da mente de vocês, que as nossas respostas espontâneas vão manifestar a beleza de Deus. Por quê? Porque grande parte daquilo que a gente faz é simplesmente uma resposta que você não para pensar. Alguém faz alguma coisa com você no meio do trânsito, você não para pensar, a resposta adequada é essa? Eu devo sentir impaciência? Impaciência não é bom, eu não sentirei impaciência. Eu devo ser agradecido ou não devo ser agradecido? Não é assim. A pessoa simplesmente reage, mas ela pode reagir mostrando pecado, ou seja, mostrando raiva, impaciência, insatisfação, e foi tão natural, foi uma resposta tão sem pensar, mas isso não muda nada o fato daquilo ser pecado, porque simplesmente
Jesus disse que do bom tesouro ou do mau tesouro do teu coração você tira as coisas. Como o teu coração não está cheio daquilo que o Espírito produz, o seu fruto, numa coisa que aconteceu, em vez de gerar paciência, que é fruto do Espírito, gerou o quê? Paciência e satisfação. Então nós devemos estar tão cheios da verdade, nossas mentes sendo renovadas pela verdade, que mesmo todas essas coisas, eu acho que 80%, 90% do que a gente faz é assim, devem ser respostas adequadas a um coração cheio, uma mente cheia da verdade. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, isso foi o que nós vimos. Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, nós vimos como conhecer em tudo a vontade de Deus, mas Paulo continua assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, ou do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo ou consolar, que assim faça. Se é contribuir financeiramente, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, nós vimos como a vontade de Deus pode ser vista em tudo e como ela deve ser o padrão da nossa mente. Agora, o apóstolo Paulo está falando sobre algo que acontece quando a gente compreende e abraça a verdade de Deus, as implicações na vida real e o transbordamento dessa verdade. A vida cristã não é uma religião de força de vontade. É o estouro de uma nova mente, um novo coração criado pelo Espírito Santo. E é por isso que as pessoas estão sempre falando, quando a gente está falando sobre o Evangelho, sobre paz, e sobre graça, e sobre a beleza de Cristo, elas estão sempre querendo encontrar escusas, porque elas preferiam que fosse dito que o cristianismo ou o evangelho são coisas que dependem da sua força de vontade somente, ou do seu assentimento intelectual, porque isso elas poderiam dizer: eu estou tentando, estou fazendo. Mas a vida cristã não é religião de força de vontade, e sim o estouro de uma nova mente. Paulo está falando essas coisas em Romanos, e você pode achar muito difícil, mas ele está falando para quem tem uma nova mente, um novo coração. E essas coisas são uma explosão de um novo coração, uma nova mente, produzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o viver cristão é sobrenatural ou não é nada. Então você não pode produzir essas coisas por conta própria. Paulo diz assim em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Em Efésios 2,10, somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para viver para Deus, ou seja, ou para as boas obras. Assim, Efésios 2,10, em Romanos 7,6 ele diz assim: não sirvamos sobre o velho código escrito, a lei, mas na nova vida do Espírito. Ou seja, a gente vai viver uma vida que honra a Deus, porque o Espírito nos constrange e a gente vive na força dessa nova vida do Espírito. Em 2 Coríntios 3,6 diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, tudo que a verdade, a lei diz, a verdade diz, não vem carregado com poder para viver. O Espírito Santo tem que soprar em nós, como o vento que sopra onde quer, nova vida, para que então nossos corações realmente estejam vivos para Deus. Em Colossenses 3,10 diz: se revestiu do novo eu, que está sendo renovado em conhecimento segundo a imagem do Criador. Então tudo escrito em Romanos 12 é uma descrição do nosso novo eu. Se o homem não tem um novo eu, se ele não foi regenerado, se ele não nasceu de novo, é óbvio que Romanos 12 não está descrevendo ele. Tudo escrito em Romanos 12 é uma descrição do modo como o nosso novo eu
a nossa nova mente e o nosso novo coração pensa, sente e age. O nosso novo eu, nossa nova mente, nosso novo coração pensa, sente e age todo o tempo. E Romanos 12 está descrevendo isso. Precisamos saturar nossas mentes com a descrição da vida inspirada por Deus aqui em Romanos 12. E é isso que queremos fazer, olhando para o versículo 3, porque lá no versículo 1 e 2, Paulo dá pistas indiretas do que é uma nova mente. Aqui ele vai começar a falar diretamente, embora no verso 2 ele apele para a renovação da nossa mente, ele não diz como nossa mente é renovada. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê, ele fala sobre isso. Ele fala como tudo deve fluir da renovação da nossa mente, mas ele não fala como, apenas nos diz que resultará se nós tivermos, a saber, seremos capazes de discernir a vontade de Deus sempre e reagir de uma maneira que ele é glorificado, ou seja, saber a vontade de Deus, o que é bom, o que é aceitável e o que é agradável. E nós podemos ver algumas pistas sobre a maneira como isso funciona, e foi isso que a gente fez quando olhou para esse capítulo naqueles 2 primeiros versos. Mas a partir do 3, ele vai começar a dizer realmente como essa mente funciona. Antes, Paulo já tinha dito como a nova mente pensa, quando comparamos o verso 2 com Romanos 1, 28, que o oposto da mente renovada, quando ele está descrevendo a depravação do homem, é que a mente natural, a mente depravada, e toda mente natural é depravada, ela trocou a glória de Deus pela criatura. É assim que Paulo diz que por causa disso se manifesta a ira de Deus, porque tendo conhecido Deus como Deus, não glorificaram. Antes o homem começou a amar a criação, adorar a criação, viver para a criação e não para o Criador. E Paulo diz que a mente renovada é exatamente o oposto dessa mente. Assim, a mente renovada seria uma mente onde essa troca é invertida. A mente natural trocou a glória de Deus pela glória da criação, pela glória da criatura, e ela começou a adorar todas as coisas que não é Deus, depender de todas as coisas que não é Deus, ansiar por todas as coisas que não é Deus. E a nova mente para a qual Paulo está descrevendo essa renovação no capítulo 12, é a mente que é o oposto. A glória de Deus é estimada acima de tudo na criação, é estimada acima de tudo aquilo que leva ao meu pecado, e é estimada acima de tudo aquilo que não é pecado, mas que só foi feito para aprontar para Deus. É estimada sobre todas as coisas boas da vida, como todas as coisas boas distorcidas que se transformam em pecado. E mesmo a coisa da criação, que é o maior problema do coração do homem, que é quando ele está diante do espelho. Qual é a coisa na criação que o homem mais ama no lugar de Deus? É ele mesmo. Essa é a essência do pecado descrito por Paulo. Amaram a criatura mais do que o Criador, deram valor e fizeram central a criatura no lugar do Criador. E ele menciona muitas coisas, mas a coisa entre as criaturas que você naturalmente mais coloca no lugar de Deus é você mesmo olhando no espelho, é você. Então a gente vê uma pista no versículo 1 sobre a maneira como a nova mente pensa. Ela produz um culto espiritual. Apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Ou seja, a mente renovada produz comportamentos que revelam o valor de Deus. Nós só sabemos se nossa mente é renovada se ela está produzindo comportamentos que mostram o valor de Deus. Assim, a nova mente, sua raiz, é uma mente que valoriza a glória de Deus acima de todas as coisas, tem uma paixão sobre Deus, sobre todas as coisas, e todas as outras coisas na criação estão subservientes a essa paixão, tanto física como emocionalmente, e a descrição direta da mente renovada começa
depois que ele dá essas dicas indiretas. Essas eram as pistas indiretas sobre o modo como a mente renovada pensa. Mas agora no versículo 3, Paulo aborda a questão diretamente, não indiretamente, como ele estava fazendo, e a maneira como ele faz isso é muito impressionante. Se você fosse começar a desdobrar a maneira como a mente cristã pensa, onde você começaria? Se você tivesse que descrever como a mente regenerada pensa, qual é a primeira característica que você colocaria, descreveria? Ouça atentamente o que Paulo lida primeiro, ao falar sobre o modo como a mente cristã renovada pensa, como a mente regenerada funciona. Ele diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todo entre vós que não pensem. Notem as palavras que se relacionam com o que a mente renovada faz. Digo a todos vós, entre vós, que não pensem de si mesmo mais do que deveria pensar, mas que pensem com julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. Agora, isso é notável. Como eu disse, a maneira com que ele vai começar a descrever, e a primeira coisa com a qual ele descreve o que é uma nova mente, uma mente renovada, é incrível. De todas as coisas que ele poderia ter dito, imagine, Paulo poderia ter dito um monte de coisas sobre o pensamento humano e a maneira como a mente funciona. Ele escolheu abordar a questão do orgulho. Ele quer mostrar que o ponto o primeiro ponto que mostra a diferença final entre a mente regenerada e a não é o orgulho. E ele escolheu abordar a questão do orgulho e o que a mente faz quando pensa sobre si mesmo em relação às outras pessoas, ou seja, o que a mente das pessoas mortas espiritualmente faz quando ela pensa sobre elas mesmas, e o que a mente de um homem regenerado pensa sobre si mesmo. Que diferença há? Ele diz algo negativo e algo positivo, exatamente como ele fez no verso 2. Lá ele disse: não se conforme com este mundo. Algo negativo, mas seja transformado na renovação da vossa mente. Aqui ele diz: não faça isso, não pense mais em si mesmo, não pense em si mais do que você deveria pensar, não pense em si sobre si de maneira maior do que o que você devia pensar, mas pense com um julgamento sóbrio, ou seja, com um julgamento segundo a palavra de Deus, com um julgamento dirigido pela verdade de Deus. Em outras palavras, ele está ficando mais específico do que antes e descrevendo a maneira pela qual a mente cristã renovada não se conforma no mundo. Ele diz: não vos conformeis com o mundo. A mente, você não precisa se conformar com o mundo. Qual a primeira coisa que ele mostra como é uma mente não conformada com o mundo? É como essa mente pensa sobre si mesmo. Não pense sobre vocês mesmos mais do que convém. Então, essa é uma diferença essencial. A primeira coisa que ele abordou, então, é o orgulho. Esse é o grande fardo para o apóstolo Paulo. 3 vezes no capítulo 11, é o capítulo que antecede a esse, você vê que ele advertiu contra o orgulho e a vaidade. No capítulo 11, 18, ele diz: não seja arrogante com os ramos quebrados. Ou seja, ele diz o seguinte: se você é um eleito, nunca seja arrogante com quem Deus não chamou, porque certamente não foi por causa de nada bom em você que você foi chamado. Então a sua arrogância, por tu ter entendido e sido chamado por Deus, é uma contradição. No 11:20 ele diz: você permanece firme pela fé, portanto não se torne orgulhoso. Se você realmente foi escolhido por Deus, então você vai perseverar, mas se isso vai acontecer, é por causa daquilo que Deus está operando, então não fique orgulhoso. E no 11:25 ele diz: para que não sejais sábios em vossos próprios conceitos. Quero que vocês entendam este mistério, ou seja, para que vocês nunca sejam sábios em vossas próprias mentes, ideias. Então ele retorna no capítulo 12, 16: não seja soberbo, mas associe-se com
o mais humilde, ou tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12:16. Então, novamente, em Romanos 14:4, ele diz a mesma coisa. Então, essa questão do orgulho, do lugar do ego em relação a Deus e às outras pessoas, é o problema humano mais profundo do universo. De tal maneira que quando Paulo vai falar sobre como uma nova mente a mente regenerada, ele vai dizer, essa é a diferença, como você avalia você mesmo, como você pensa em você mesmo. É totalmente diferente de como você fazia antes, ou como o mundo faz. Se nossa mente está para ser renovada, ou seja, ela é renovada e continua sendo renovada, é aqui que a gente deve começar, em como nós pensamos sobre nós mesmos, em como o orgulho aparece ou não, em como nós pensamos mais sobre nós mesmos do que devíamos pensar. Como eu disse, a mente natural sempre acha que está sendo preterida. Ela sempre está insatisfeita na escola, no trabalho, na igreja, porque ela sempre acha que tem um potencial e um valor que não está sendo reconhecido. É óbvio que ela pensa sobre si mesma mais do que ela deveria. E ela está sempre, então, vendo como ela se enxerga, como os outros enxergam seus talentos, seus dons, a sua vida, seu valor, e está sempre achando que as pessoas estão avaliando ela errado. Porque é óbvio que ela pensa sobre ela mesma, não como deveria. Então, a insatisfação, como eu disse, nunca termina quando a pessoa consegue ou o lugar, ou a posição, ou o recurso que ela achou que ela devia ter. Porque ela sempre faz uma avaliação dela mais elevada do que onde ela está, do que a maneira com que Deus mesmo escolheu ela para servir. Não é? Deus escolhe Baruque para estar com Jeremias, mas não escolheu Baruque para ser Jeremias. Ou Baruque vai estar satisfeito em ser Baruque, ou ele vai ficar insatisfeito. Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo Paulo, o águia do evangelho. Escolheu Timóteo para ser seu companheiro. Escolheu Silas para escrever as cartas que Paulo ditava. Se ele não estiver satisfeito, Silas, em ser a pessoa que anda com o apóstolo Paulo, apoia o apóstolo Paulo, escreve as cartas do apóstolo Paulo, como Lucas, então ele vai ser insatisfeito se ele quiser ser o apóstolo Paulo. Ou ele vai achar que Paulo não está avaliando ele corretamente, e como eu disse, como Saul fez, nós acabamos sempre colocando isso sobre os homens e não sobre Deus. Eu vou achar que eu não ocupei o lugar de Spurgeon na história, porque o mundo conspirou contra mim, mas Deus queria que eu fosse assim, não é? Então não é apenas problema com a igreja em Roma. Em Romanos 8:7, Paulo descreve o problema fundamental que o homem natural tem. Todos nós nascemos assim. Depois nós fomos chamados por Deus, mas isso é a descrição de como o homem é. A mente que está, a mente carnal, isto é, a mente natural, a parte do Espírito Santo, a parte da regeneração, é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. De fato, ela não pode. Esse é o problema fundamental da sua mente, da minha mente, como nós nascemos no mundo. Nós nunca nos submetemos a Deus, não é só em algumas coisas, é em nada. Nós sempre achamos que a nossa vida e que as coisas deviam ser do jeito que nós pensamos. Nós simplesmente não conseguimos admirar a sabedoria de Deus, de nos colocar nos lugares que Ele nos colocou, nos dar os dons que Ele nos deu, e dar, às vezes, botar outras pessoas em outros lugares, e dar a elas dons que não deu a nós, não é? E não vamos nos submeter à verdade que o próprio Deus assume o juízo de tudo o que é verdadeiro, o que é bom, o que é correto, o que é belo, o que é valioso, o que é satisfatório. Ele pode dizer que Jesus é a coisa mais satisfatória, mas eu acho que Jesus é satisfatório, mas é que não é totalmente satisfatório. O dinheiro é satisfatório. Para mim, eu não concordo com as avaliações de Deus sobre mim, sobre o mundo, sobre o que é belo, sobre o que é bom. A mente natural não concorda, não submete nenhum aspecto. Então aqui, no verso 3, é onde Paulo começa descrevendo o modo como a nova mente pensa. Se eu fui regenerado, pela graça que me é dada, digo a todos entre vós que ninguém fique de fora, né? Não pense mais de si mesmo do que deveria pensar, mas pense com um juízo sóbrio, cada um segundo a medida da fé que Deus deu.
Então o que eu quero focar é a alternativa positiva para pensar mais em nós mesmos do que nós deveríamos. Isso é o negativo. Ele está dizendo, não pensem em vocês mais do que vocês deviam pensar. Não façam avaliações sobre vocês além do que vocês deviam fazer. O que Paulo quer dizer é que nós devemos pensar com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. O que é isso? O que ele está querendo dizer com isso? Ou, para ser mais específico, vamos fazer o seguinte: porque Paulo descreve o pensamento como um julgamento sóbrio, pensando segundo a medida da fé que Deus designou. Por que ele escolheu isso? Segundo a medida da fé que Deus designou. Que esse é o caminho de nós termos um pensamento sóbrio sobre nós mesmos e sobre tudo. Ele poderia ter dito que o pensamento devia ser sóbrio e nós devemos pensar sobre nós mesmos e pensar no que está de acordo com a depravação total. Não é? Ou ele poderia ter dito sóbrio, pensar em nós mesmos é pensar no que está de acordo com um ser criado à imagem de Deus. Para você pensar certo sobre você mesmo, você tem que pensar de acordo com você se vendo como criado à imagem de Deus. Ou ele poderia ter dito, para você ter um pensar sóbrio sobre você mesmo, você tem que pensar sobre você mesmo de acordo com a depravação total do homem. Ou ele poderia ter dito que o sóbrio pensar, o pensar sóbrio em nós mesmos, é pensar no que está de acordo com o que são de fato os dons, talentos espirituais e todos os talentos que Deus nos deu. Mas o padrão de avaliação pessoal é a fé dada por Deus. Paulo diz aqui, mas o que ele disse foi: pense com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. Quando você faz uma avaliação sóbria e correta de si mesmo, faça essa avaliação na medida da fé dada por Deus. A fé dada por Deus vai ser o padrão como você olha para si mesmo. Por quê? Eu quero mencionar 4 razões. Eu sei que só vou poder falar sobre 2. E depois, quem sabe, a gente fala sobre as outras 2. Eu pensei que pelo menos iria falar sobre 3. 4 coisas que Paulo realiza descrevendo a mente renovada como a mente que se mede pela medida da fé que Deus designou. Porque ele diz que você só pode pensar corretamente sobre si mesmo se você pensar sobre si mesmo na medida da fé que Deus designou. Em primeiro lugar, ele mostra que a novidade essencial da nova mente, o que é diferente da nova mente da mente que eu tinha antes, ou da minha mente regenerada para a mente de um homem não regenerado. Ou seja, ele mostra que a novidade essencial da nova mente, o novo homem em Cristo, é a sua fé. E, portanto, a glória de Cristo é vista e saboreada como nosso maior tesouro, porque é assim que Deus descreve a verdadeira fé. Jesus é visto como a fonte que satisfaz. Ele não é crido com assentimento intelectual que ele morreu na cruz, porque o diabo acredita que Jesus morreu na cruz. A fé salvadora é uma fé que se deleita em Cristo, vê Jesus como tesouro e a razão de todas as coisas. Enfim, a fé é a glória de Cristo sendo vista e saboreada como o maior tesouro. Ao escolher a fé como a medida do novo eu, Paulo está escolhendo um ato absolutamente único da nova mente. Qual é a essência da fé? Quando nós pensamos na fé e como podemos descrever a essência da fé, a fé está desviando o olhar de nós mesmos para outro. Isso que é a fé salvadora. É você desviar totalmente o olhar de você mesmo para olhar para outro, para outra pessoa, a ponto de Jesus não titubear em dizer negue-se a si mesmo, porque a fé não está olhando para si mesmo, a fé está olhando para outro. Fé é total dependência do outro. Eu olho totalmente para o outro, para a justiça de outro, para a beleza de outro, para a glória de outro. Essa é a fé salvadora. Só a justiça dele me salva. Só a beleza dele é beleza aos olhos do Pai em mim agora. Só, você vê, eu não olho mais para mim. A fé salvadora é tirar os olhos de mim e olhar para outro. Quando a fé está na frente de um espelho,
o espelho se torna uma janela. Quando você está diante do espelho, você vê você mesmo, mas quando a fé salvadora está em você e a fé está diante de um espelho, o espelho, na verdade, ele se mostra uma janela com a glória de Cristo do outro lado. É o que você vê quando olha no espelho agora. A fé não vê a si mesma. A nova mente não olha para si mesmo, porque a medida é a fé. A fé olha para Cristo e aprecia o que vê, como a soma e o juiz de tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é decidido em termos de Cristo. Tudo que é bom, correto, belo, valioso, satisfatório, diz respeito a Cristo. Tudo que eu faço que será bom é aquilo que mais glorifica Cristo. Ainda que para o mundo possa ser algo horrível, por exemplo, possa ser um Marte, mas isso é o que mais glorifica Cristo. A fé vê isso como algo belo. Então, o que Paulo está dizendo é que a essência da nova mente cristã, a essência da mente renovada, a essência da mente regenerada, é que nós vemos e saboreamos, contemplamos e abraçamos Cristo e não nós mesmos. A verdadeira fé na nova mente, ela nunca está preocupada com nós mesmos. Jesus Cristo e não a nós mesmos como a suprema verdade, tesouro do universo. Não é mais uma questão de eu. Era óbvio que Deus usou mais Paulo que outros apóstolos, mas isso seria um problema para Pedro? Seria se Pedro não estivesse olhando para Cristo. Paulo foi mais usado, a revelação através de Paulo foi mais profunda, mas a fé de Pedro não era sobre ele, era sobre Cristo. E ele, quando via essa beleza toda fluindo através da vida de Paulo, isso deixava o seu coração extremamente feliz. Ele não pensava, Paulo está ocupando uma posição mais elevada, ele escreve coisas mais difíceis, ele tem uma revelação mais profunda, ele atinge o mundo de uma maneira maior. Isso não seria uma fé verdadeira, não é? Você vê, a coisa surpreendente que Paulo está fazendo aqui enquanto observa as pessoas se embotando, pensando em si demais, seus dons, seus talentos, sua utilidade, como ele serve a Deus, como ele vive no trabalho, na escola, em casa, ele diz: eis como pensar sobriamente em você. Faça da fé a medida da sua mente, você vai pensar corretamente sobre você. Faça da fé a medida do seu coração, faça da fé a medida da sua vida. A fé é aquilo que olha somente para Cristo, saboreia Cristo, se deleita em Cristo, e assim ele vira a autoexaltação de cabeça para baixo. Ele diz: você quer ter significado? Em vez de você pensar, eu sou aceito, estão reconhecendo meu valor, estou sendo boicotado, ele está perguntando, você quer ser valorizado? Você não pensa assim, não novamente. Então olhe para Cristo como infinitamente significativo, e a sua vida vai ter significado, não é? Você quer ter valor? Então olhe para Cristo como infinitamente valioso, e a sua vida então tem valor. Não é sobre você, é sobre a fé. É a medida, a nova mente, o que ele dá a medida da fé que Deus nos deu. E você sabe que o sola fide leva para os solos cristos. A fé nunca está pensando no eu, ou não é a fé. Então, por exemplo, ele diz assim em Filipenses 2:3, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você quer ter estima? Olhe para Cristo como digno de estima infinita. Mas eu não quero que você cometa um erro aqui, me ouvindo falar isso. Eu não estou dizendo o que a psicologia popular cristã contemporânea diz, porque a psicologia popular cristã nada mais é do que a psicologia humanista revestida de vocabulário cristão. Eu não estou dizendo você quer ter significado,
Então olhe para Cristo como meio para você ter significado. Não estou dizendo isso, isso é o que a psicologia cristã hoje diria. Eu não estou dizendo para você assim, você quer ter valor? Então olhe para Cristo como aquele que te dá valor. Você está esperando que o outro te dê valor, mas não espere dele, espere que Cristo te dê valor e você vai sentir que você tem valor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, você quer ter estima e uma autoestima, então olhe para Cristo como meio de você ter essa autoestima. Em vez de olhar para as coisas, olhe para Cristo para que você tenha essa autoestima. Eu não estou dizendo isso. Isso pode parecer bonito e até mais espiritual, mas isso é o oposto do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que na mente renovada Cristo é um meio para algum objetivo seu. Cristo não é um meio para você ter significado, não é um meio para você ter valor, não é um meio para você ter uma estima. Não. Eu estou dizendo que você foi feito para abraçar Cristo como infinitamente significativo, infinitamente valioso, infinitamente digno de toda estima. É isso que a mente renovada gosta de fazer. Ela não está fazendo isso para se sentir com valor, para ela ter alguma coisa. A mente renovada quer olhar para Cristo como digno de toda estima, de tal maneira que ela não está pensando na estima sobre ela. Ela olha para Cristo como a coisa mais valiosa que existe, de tal maneira que ela não está fazendo isso para que aí então, porque Cristo me dá valor, eu tenho valor. Não, ela não está fazendo isso. Ela não está olhando para si mesma. Ela está se perdendo no valor de Cristo. Essa é a identidade mais profunda, novamente. Ela nunca é centrada em si mesma. Eu vou dizer de novo, você quer ter significado? Então abrace Cristo como aquele que é infinitamente significativo para você. Você foi feito para fazer e contemplar Ele como totalmente significativo, e não meio de você ser significativo ao vê-lo como significativo, porque aí tudo já estaria se perdendo em você de novo. Você quer ter valor? Então abrace Cristo como infinitamente valioso, porque você foi criado para se deleitar no valor infinito dele. Não é veja o valor infinito de Cristo para que você sinta que Ele te valoriza. Não. Você quer ter estima? Então abrace Cristo como digno de estima infinita. Nós somos feitos para isso. Nossa fé em Cristo é a medida do nosso significado, valor e estima. Porque a fé significa desviar os olhos de nós mesmos para Cristo, e então abraçá-lo e se gloriar somente nele, naquilo que Ele é, como a incorporação de tudo que é significativo para nós, que é valioso para nós e digno de estima. Não o que eu faço. É por isso que muitas pessoas, isso nada tem a ver com fé, quando eu penso mesmo em termos de ministérios, dons, igreja, e nas coisas que eu faço, porque é óbvio que eu não estou olhando para Cristo. À medida do nosso novo eu em Cristo, a mente renovada é o grau em que nos desviamos de nós mesmos para Cristo como nosso tesouro. Se Cristo é mais e maior para você, você é maior, no sentido de que você foi criado para vê-lo como Ele é. Se Cristo é menor para você, você é menor. Sua medida sobe e desce com a medida dele. Sua valorização dele é o valor que você tem. Quando você não valoriza ele, a razão pela qual você foi criado está se perdendo. Sua estimar ele é a estima que você tem. Não é que você faz isso para você ganhar uma estima própria. Estimá-lo é a sua estima. Seu tesouro é o tesouro que você é. Se ele é precioso sozinho para você, então você, aos olhos do Pai, foi feito precioso. Essa é a primeira razão pela qual Paulo faz da fé a medida do pensamento sóbrio. Porque você vê, ele diz, não pense sobre vocês mesmos de uma maneira que não convém. Qual é a medida disso? Mas pense cada um, o que é o pensamento sóbrio? Na medida da fé que Deus nos deu. Por que ele fez da fé isso? Porque a fé é assim, isso vira o quê?
a autoexaltação de cabeça para baixo e torna a glória de Cristo, não nós mesmos, a essência da novidade das nossas mentes. Quando eu digo que tem uma nova mente, se você quer se medir sobriamente, meça a sua fé em Cristo. Paulo diz, ou seja, se você olha só para Cristo e não para você mesmo. A segunda razão pela qual Paulo faz da fé a medida de pensar sobriamente sobre nós mesmos é que a fé é um dom de Deus. E, portanto, ela elimina toda ostentação. Deus decreta as coisas, mas Deus também decreta os meios pelos quais Ele faz as coisas. Eu podia achar que Deus me chamou para ser Moisés. Uma vez eu vi um filme muito engraçado, apesar de não ser muito reverente. É um filme do grupo Monty Python, que tinha um cunhado de Moisés no filme, né? Que quando Moisés estava na sarça ardente e Deus estava falando com Moisés, ele estava atrás da pedra, assim, tinha uma pedra grande, e ele estava do outro lado, e ele achou que Deus estava falando com ele, e ele achou então que ele foi chamado para libertar o povo do Egito e tudo, e todo o filme é ele acreditando nisso, e ele vai fazendo as coisas, e é uma loucura total, porque óbvio que Deus não tinha chamado ele para ser Moisés, tinha chamado o Moisés de verdade, ele não estava vendo Moisés atrás da pedra e por isso ele achou que era com ele. Muitas pessoas acreditam que Deus decreta coisas e ele não decreta os meios, que Deus decretou que Josemar Bessa ia ser Jonathan Edwards, mas as pessoas me atrapalharam, eu acabei não sendo, porque as pessoas não atrapalharam, não me deram oportunidade, não me ajudaram, e aí Deus pensou, puxa, eu queria que ele fosse Jonathan Edwards, mas ele não foi, não conseguiu. É óbvio que Deus decreta o que Ele quer e os meios para Paulo ser exatamente o que ele vai ser. Ninguém vai pedir isso, se é o que Deus. É ridículo nós pensarmos que finalmente Deus tinha decretado que eu fosse Martinho Lutero, mas que por algum problema das pessoas eu não fui. Então Romanos 12, 3b diz, pense com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. Deus atribuiu a nossa fé. Nós vimos o que a fé é. A fé olha totalmente para o outro, totalmente para Cristo. Estima, significado, valor, tudo sobre Cristo. Essa é a fé salvadora, satisfação. Mas essa fé que não olha para si mesmo, olha só para Cristo e se deleita em Cristo, ela mata a ostentação. Por quê? Porque ela olha totalmente para outro. Mas em segundo lugar, ela mata o orgulho, que é o que Paulo está dizendo, porque ela que faz a gente olhar totalmente para Cristo e não para nós mesmos, ela também é um dom. Ela também não é produto que nasceu em nós mesmos. Então a fé não é definitiva ou decisivamente nossa criação. Paulo diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não o resultado de obras, para que ninguém se glorie. Ou 1 Coríntios 4,7, que ele diz, o que você tem que você não recebeu? Se então você recebeu, por que você se vangloria ou se orgulha como se você não tivesse recebido? Então o primeiro ponto foi que a fé não pode se orgulhar de si mesma, porque por sua própria natureza a fé está sempre olhando para o outro, a fé está sempre olhando para Cristo, a fé está pensando como Cristo deve ser glorificado. Aí eu não escolho o que eu mais gosto de fazer na vida e digo, é assim que deve ser glorificado. E aí quando o que eu mais gosto de fazer na vida não funciona na minha mente, eu fico, porque é óbvio que isso não é fé, isso é sobre mim. A fé, ela se gloria em glorificar a Cristo. Aí Deus diz assim, olha, eu não vou tirar o espinho, porque isso aí eu quero, então eu vou me gloriar no espinho. Você vê, Pedro, você vai ser assassinado para mostrar a glória, assim que você vai glorificar meu filho. Amém, tá vendo? Não é que Pedro gostava de pintar quadro e ele achava que ele só ia ficar satisfeito se ele pintasse quadros para a glória de Cristo. Não, Deus diz, você vai ser assassinado para que meu filho seja glorificado. E Pedro, quando está velho, escrevendo, ele diz, eu sei que eu estou próximo da minha morte. Ele passou a vida inteira sabendo como ele ia morrer, para glorificar o nome de Cristo. É isso que é fé. Fé não é sobre nós. A fé, Paulo diz, faz você pensar certo sobre você mesmo, porque a fé é totalmente voltada para outro. Em segundo lugar, a fé é um dom. Então isso é que a fé é abraçar Cristo como nosso único orgulho. Isso mata o orgulho. É olhar no espelho e o espelho não ser um espelho, é uma janela para nós vermos a beleza de Cristo. Então, em vez de ser um espelho que reflete a gente não se vê, a gente está vendo Cristo, a beleza de Cristo, a glória de Cristo.
Mesmo que a fé fosse centrada em Cristo, se fosse um ato ou algo que nasceu em mim, ou por causa de mim, isso seria uma razão de ostentação em relação à fé do outro. Então ele diz: vocês que fariam muito de si mesmos e pensariam muito de si mesmos, façam da fé dada por Deus a única medida de si mesmos. Aquilo que não é voltado para você mesmo, aquilo que é totalmente voltado para outros, faça disso a única medida. E veja o que acontece com a sua ostentação: ela desaparece. Veja o que acontece com a sua insatisfação: ela desaparece. O apóstolo Paulo queria glorificar a Cristo, mas ele não determinou como. Eu quero glorificar Cristo vivendo. Ele disse: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que quer eu vivo, quer eu morra, Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Você vê, ele não determinou quais eram as maneiras. Eu estou frustrado que eu não consigo glorificar Deus como eu acho que devia glorificar. Ele vai glorificar Deus como Deus quer, porque a fé é isso, a fé não é voltada para si mesmo. Então, o segundo, a fé é um dom adquirido por Deus pelo sangue de Cristo. Então, até o meu valorizar totalmente a Cristo e olhar para outro e não para mim, não é uma qualidade minha, é algo que eu recebi. Essa é a segunda coisa. Você vê, a fé mata a ostentação, porque ela não olha nunca para si mesma, e ela mata a ostentação porque ela é um dom, para que ninguém se glorie. E a terceira razão pela qual Paulo faz da fé a medida do pensamento sóbrio sobre nós mesmos é que Deus atribui a fé em diferentes proporções a seu povo, de modo que produz humilde interdependência e humilde servidão. Ou seja, Deus dá uma medida de fé no seu chamado como Ele quer, o que causa entre nós interdependência e humildade. Pedro sabia que precisava de Paulo para conhecer mais de Cristo. Paulo sabia que precisava da igreja de Roma se ele quisesse ir à Espanha e se fosse a vontade de Deus. Deus distribuiu as coisas de maneiras assim. Em terceiro lugar, a fé para mostrar essa coisa maravilhosa que a nova mente tem, que difere totalmente da mente natural. No 12:3b diz: pense com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. A medida da fé que Deus designou difere de cristão para cristão. De fato, difere de tempos em tempos, até na vida do próprio cristão. Porque o que deve estar acontecendo é que eu devo estar crescendo em fé. E se a fé é totalmente olhar para Cristo e não para mim, isso quer dizer que cada vez eu olho mais para Cristo e menos para mim. A minha fé está crescendo. Cada vez tudo mais é a respeito de Cristo e menos sobre mim. Minha fé está crescendo. Está crescendo. Ela não é algo estático. Se ela é verdadeira, ela é algo vivo, algo que está crescendo. Mas a gente poderia pensar assim: se Paulo quer trazer unidade e humildade na igreja, ele não está derrotando o seu próprio propósito, chamando a atenção para a diferença da fé distribuída por Deus entre os cristãos. Qual o efeito sobre nós, sobre o bom combate da fé, como diz 1 Timóteo 6:12, se nós acreditarmos que até a medida variáveis de como a fé está agindo é designada por Deus? Isso não vai nos tornar passivos ou então fatalistas? Passivo que eu vou dizer: Deus, se você se avaliar por esse padrão, descobrir que a sua fé é menor do que outras, e se você se avaliar por esse padrão e achar que a sua fé é maior, isso não vai produzir orgulho ou desespero. Se eu percebo que a minha fé, a fé dada a mim, verdadeira, mas foi designada a Paulo algo maior, isso não vai gerar em mim desespero. Ou se foi dado a mim maior, isso não vai gerar em mim orgulho. É isso que eu vou só tocar, essa terceira razão antes de encerrarmos nesses próximos 5 minutos. Paulo está nos levando diretamente para a raiz do que é novo na mente, que ele diz:
que nós não nos conformamos com o mundo pela renovação da nossa mente. Agora ele está dizendo como essa mente de fato funciona. E Paulo faz da primeira tarefa da mente cristã renovada a obliteração do orgulho e do cultivo natural do ponto de vista da nova criação, da humildade, como a fé funciona, aquilo que há de novo na nova mente, por causa do que Deus fez. E então, agora ele está dizendo que, por cada medida da fé diferente que ele deu a cada um de nós, isso também mata o orgulho. Mas nós podemos pensar que isso aumentaria o orgulho quando nós pensássemos nisso. E a terceira coisa, e a quarta fica para outro dia, é que Deus atribui fé diferentes, em proporções diferentes ao seu povo, porque isso produz humildade e dependência. Eu dependo da grande mente, da grande fé que Deus deu a Jonathan Edwards para ter conhecimentos que eu não teria. Você vê, isso faz eu sair de mim mesmo, faz eu perceber que eu preciso da igreja, eu preciso dos servos de Deus do passado, do presente, eu preciso de outros. Deus deu medida de fé diferente, e isso, em vez de na mente renovada produzir orgulho, produz dependência e humildade. Se você chegar a esse texto com a suposição típica de que você é um centro de consciência autônomo, em última instância, autodeterminante no universo, isso pode causar um curto-circuito no seu cérebro e você não conseguir entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas a Bíblia não tem essa suposição. Romanos 12, 3b diz: pense com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé que Deus designou. A medida da fé que Deus atribuiu difere de cristão para cristão. De fato, difere, como eu disse, em nós mesmos, de tempos em tempos. Ela cresce e, às vezes, até decresce em alguns momentos. Não é? Então, nós experimentamos a fé com diferentes graus. Em segundo lugar, isso ajuda ou nos magoa saber que, em última análise, isso é uma obra de Deus. A diferença entre Paulo e Timóteo é uma diferença que Deus estabeleceu. E porque Deus ordena a diversidade de fé na igreja, quando sua vontade revelada é que todos nós sejamos fortes na fé. Deus quer que Paulo, Timóteo e Silas sejam fortes na fé. No entanto, ele designou a fé de uma forma diferente, em graus diferentes. Então, nós experimentamos a fé em diferentes graus. Todos nós sabemos que a resposta a isso, por experiência e pela Bíblia, é sim. Se a fé é um olhar para longe de nós e para Cristo, é óbvio que ela tem graus. É óbvio que quanto mais um homem quanto menos um homem olha para si, mais ele olha para Cristo, o grau da sua fé é maior. E nós sabemos que isso acontece conosco, em que isso vai aumentando durante a nossa vida. Portanto, não só há diferença no grau de fé entre um cristão e outro, como em nós mesmos há um grau de diferença com o passar do tempo. Então todos sabemos que nosso olhar para Cristo é muitas vezes obscurecido por alguma coisa. Naquele momento há um problema de fé, não é? E nossa satisfação nele aumenta e vai aumentando, a fé está crescendo, mas há períodos que tem pequenas quedas, ou seja, o gráfico vai crescendo, de repente ele ficou estagnado, ele não continuou crescendo. Quem pode negar tal coisa, exceto aqueles que talvez definam a fé mecanicamente? Se o cara define a fé como aquilo com assentimento intelectual, então ela não cresce nem diminui. Eu creio que Cristo morreu na cruz, eu criei ontem, creio hoje, vou crer amanhã. Então a minha fé é sempre o mesmo tamanho. Mas quando a fé é o coração que se volta totalmente para Cristo, como totalmente satisfatório, como minha justiça, como o meu deleite, não um assentimento intelectual, então isso cresce. E nós sabemos por experiência que é assim, mas será bom testar e confirmar a nossa experiência
das Escrituras. Então, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:3, assim: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, como é justo, porque a sua fé está crescendo abundantemente. Cada vez vocês estão olhando menos para vocês mesmos, mas para Cristo, estão tendo mais satisfação neles. A fé de vocês está crescendo. Não é um sentimento intelectual, porque o sentimento intelectual não pode crescer. Ele é o Filho de Deus, morreu na cruz, não cresce, né? Mas essa não é a definição bíblica de fé na mente regenerada. E o amor de cada um de vocês, um pelo outro, está aumentando. É uma afirmação clara que a fé não é estática, ela está crescendo pela definição bíblica de fé, e por implicação ela pode enfraquecer em alguns momentos. Então, em Romanos, no capítulo 14:1, diz assim: quanto àquele que é fraco na fé, dele as boas-vindas. Está vendo? A fé dele não é a fé forte como deve ser, mas é uma fé, está falando sobre uma fé verdadeira. Isso nos ajuda ou nos prejudica a saber que, em última instância, é Deus que faz isso. Se você ler Romanos 12:3b, pense com um julgamento sóbrio, cada um de acordo com a medida da fé em que Deus designou. Existem inúmeras objeções que as pessoas levantam a esse ensino da Bíblia, de que a medida da nossa fé é um dom de Deus. Não só a fé, mas a medida da fé no decorrer do tempo. Ou seja, que Deus não só é soberano a dar a fé, mas Ele é soberano sobre nossas vidas, mesmo depois de nós crermos, de modo que a explicação definitiva, por eu não só crer, mas permanecer, é aquilo que Deus está fazendo e não o que eu estou fazendo. Eu não sou definitivo para a minha fé se iniciar, mas eu também não sou definitivo para ela crescer. E uma das objeções que as pessoas fazem a isso é que isso vai me tornar fatalista ou passivo. Eu não vou fazer nada então, porque se a minha fé só cresce como é designado por Deus, então não tem que fazer nada. Mas isso é só porque essas pessoas não conhecem a Bíblia, ou não levam a Bíblia a sério. Porque se Deus finalmente decide, ela diz: se eu acredito e o quanto eu acredito, então o que vale o bom combate da fé, como está em 1 Timóteo? Fica sem sentido. A resposta a essa objeção bíblica é que isso não é verdade. Se Deus é soberano e pode trazer a vida naqueles que estão mortos em ofensas e pecados, como Efésios 2:1-5 diz, e pode transformar o homem, trazê-lo de volta, então a pessoa diz: a luta pela fé não se torna sem sentido. Isso faz a fé possível. A eleição, por exemplo, não diz que eu não tenho que crer, ela só torna o crer possível. Sem eleição o homem nunca crê. A eleição nunca impediu ninguém de crer. Nunca houve alguém que ia crer, ia amar a luz, ia amar a santidade, ia odiar o pecado, e a eleição vem e diz: você não foi escolhido para amar a luz. Aí o cara: eu queria ser santo, eu queria só amar a Deus. A eleição não faz isso. A eleição faz com que todos os homens que amam as trevas torne a fé possível, torne o crer possível. A eleição, ela não elimina a necessidade do crer, ela é a única possibilidade do crer. Então a luta da fé não se torna sem sentido, porque Deus dá uma medida de fé. Sem a intervenção decisiva de Deus, chegar à fé seria impossível, perseverar na fé seria impossível, crescer na fé é impossível. O que não faz eu passivo nisso. O problema com essa objeção é que ela pressupõe que operemos a partir de uma posição de relativa neutralidade, que o ser humano está neutro, aí vem a luz e as trevas, e ele faz uma escolha, e ele continua neutro e ele vai fazendo escolhas. Mas não é essa a descrição bíblica do ser humano. A Bíblia parte do ser humano depravado. Ele ama as trevas, ele é trevas, ele não está numa posição neutra, ele só consegue amar as trevas. Então nós nos tornamos não de uma posição neutra, escolhemos. E quando nós pensamos na fé, como quando partimos no momento inicial da nossa fé, nós não partimos da neutralidade, nós partimos da depravação. Nós somos duros, rebeldes, cegos, espiritualmente mortos, nós somos inimigos de Deus, e Deus tem que fazer algo sobrenatural. E crescer, se você tem o menor temor de fé salvadora, foi Deus que fez em você. E assim, de acordo com a Bíblia, os crentes não dizem que o poder soberano de Deus
torna o combate da fé inútil também. Pelo contrário, apesar de Deus é que designa o grau de fé de cada um, Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem trabalha em você tanto o querer quanto o efetuar. Você vê, porque Ele trabalha o querer e o efetuar, eu trabalho com temor e tremor. Isso não torna o meu trabalho desnecessário, isso torna ele possível. Por que eu posso operar a minha salvação? Porque Ele opera o querer e o efetuar. O querer e o efetuar dele não torna desnecessário eu trabalhar a salvação. Foi o querer dele e o efetuar que torna possível isso. Deus trabalhando e querendo em nós não faz o nosso trabalho sem sentido, torna o nosso trabalho possível. 1 Coríntios 15, 10 diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Aí para ele dizer: pronto, não preciso fazer nada, não faço nada, não. E a sua graça para comigo não foi vã. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você vê, o fato da graça fazer tudo não fez Paulo trabalhar menos. Ele diz: eu trabalhei mais, mas não fui eu. A graça que tornou possível aquilo, e não tornou aquilo desnecessário. A graça soberana de Deus não tornou o trabalho de Paulo sem sentido, tornou ele possível. Porque eu vivi tudo que eu vivi? Porque a graça fez isso. Em vez de eu não fazer nada, eu fiz muitas coisas, mas contudo não eu, a graça de Deus em mim. Então, para aqueles de nós que sabem quão volúveis e frágeis são nossas vontades, é um grande consolo saber que Deus fez isso. E nós vamos ter que continuar olhando isso depois, porque tem essa parte 3 e 4, mas você vê que, porque Deus dá uma medida de fé diferente, Paulo diz: nós precisamos uns dos outros. Isso opera em nós humildade. Nós sabemos que nós nunca somos, mesmo nessas coisas incríveis que Deus fez em nós, nós não podemos ter todas as coisas a não ser dependendo da igreja, dependendo de outras pessoas, dependendo daquilo que Ele faz através de outras pessoas. Eu não posso pensar eu e Deus, nunca. Você vê, o eu está sendo tirado sempre, sempre, sempre da mente renovada. Esse é o caminho daquilo que Paulo estava dizendo: não vos conformeis com o mundo, mas antes pela renovação da vossa mente. Você vê, ele só falou que pela renovação da nossa mente nós íamos conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas agora ele descreve a primeira grande característica da nova mente. Não pense em vocês além daquilo que vocês deviam pensar. Então ele nos leva para a fé. E você vai ver que a fé sempre é um tirar de nós mesmos para outro. E além de ela nos tirar totalmente de nós mesmos para outro, ela é um dom de Deus que tira nós de nós mesmos também. E ela também mostra, de acordo com o grau que Deus deu a cada um, ela mostra que eu não posso dizer que simplesmente Deus tem que dar a mim o que Ele deu a Jonathan Edwards. Eu sou abençoado através do Jonathan Edwards. Eu humildemente sei que vou conhecer mais de Cristo através e necessito daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. De todas as formas, a nova mente pensa de si mesmo menos, porque tudo é avaliado na medida da fé, e a fé sempre tira os olhos do homem de si mesmo para outro. E essa é a principal característica da nova mente que nós recebemos em Cristo, que deve estar sendo renovada diariamente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós sabemos que todos nós aqui nesta noite nascemos com nossos olhos voltados para nós mesmos, e que quando da criação que nós valorizamos mais do que a Ti, a coisa que mais da criação nos encantava era aquilo que nós víamos no espelho. Nós achamos que a vida é sobre nós, que a igreja é sobre nós, que ministérios é sobre nós, que a vida das outras pessoas é sobre nós, porque se nós amamos a criação no lugar do Criador, da criação aquilo que nós mais amamos foi nós mesmos. E nós sabemos, Senhor Pai, que a fé é exatamente, Senhor Deus, virar todos os conceitos da mente humana e como ela pensa de cabeça para baixo, Deus. Os valores da mente são alterados
fundamentalmente. Porque agora, Senhor Pai, é uma mente que não está mais voltada para si mesmo, mas para outro. E, Senhor Deus, essa é a única evidência de que uma nova mente foi colocada em nós, novos corações. E isso, Senhor Pai, crescerá em nós cada vez mais, Senhor Pai, vendo, à medida que crescemos, o Teu Filho maior. Não porque Ele se tornou maior, mas porque, Senhor Pai, quando o maior se torna a fé em nós o vemos mais como Ele é. Nossos olhos estão mais distantes de nós mesmos e mais capturados pela beleza dEle. Que nós possamos, Senhor Pai, realmente, as nossas novas mentes, ver como Ele é a razão de todas as coisas que existem. E que, Senhor Pai, o que faz nós tirarmos os olhos da criação, mas principalmente da coisa da criação que mais capturava o nosso coração e nosso amor, nós mesmos, para vivermos para a glória dEle, como Tu quiseres, como Tua sabedoria determinares para nossas vidas, ó Deus, até o último dia que estivermos neste mundo, e a maneira como partiremos deste mundo, mostrando o valor infinito dEle. Nós Te agradecemos, que cada um de nós cresça assim em fé, e as nossas novas mentes sejam saturadas pela verdade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.